aproximar. Assim? Um pouquinho. Karnal, eu sonhei hoje, estou dirigindo meu carro e que o freio não está funcionando. Aos trancos e barrancos e ralando uma lateral aqui, dando um totozinho no carro da frente ali, eu consigo milagrosamente controlar esse carro, mas não sem desespero e com algumas consequências. O que significa o meu sonho? Você tá vendo que do jeito que eu narrei eu já tenho uma suspeita, né? É óbvio que a figura arquetípica do acidente automóvel remete ao acidente com a sua família. Esta é a figura simbólica e fundacional da sua existência de perda de controle que pode levar a uma dor extrema e ao luto. Como seu cérebro traduz essa metáfora? Traduz na forma da perda de controle do automóvel. A vida é sempre uma tentativa de controle e o fato de que a fortuna, como diria Maquiavel, excede nossa virtude, sempre excede nossa virtude, nossa capacidade. Então essa é a grande dialética, esse é o grande choque da existência. Por isso que a gente gosta tanto de fofoca, a gente quer em alguma medida controlar a nossa vida a partir do controle da vida do outro? Desde a pré-história, o que você sabe sobre você e sobre o seu grupo e o grupo vizinho garante sua rede de sociabilidade e de alianças políticas. Até hoje, no emprego, saber quem deita com quem não deita, quem já deitou e não deitará mais, é fundamental para você saber como você vai se comportar. É um ato psicanalítico, é um ato de defesa, nasce do nosso medo e nasce da nossa tentativa de controle. Afinal, saber da vida alheia, como diz o cardeal Mazarino no seu Breviário dos Políticos, ou as instruções de Luís XIV para o Delfim, são também um gesto político. Este é mais um episódio de Platitudes, com Gabriela Prioli e Leandro Carnal. E hoje, aparentemente, a gente tem um áudio que eu não sei o que é, que acabaram de me mandar aqui. Vou colocar no microfone, peraí. Olá. Peraí que eu tava Gabriela. no... Olá, Gabriela. Olá, canal. Prazer muito grande falar com vocês. Sou fã do Platitudes. Tava no 2. Isso diz algo sobre mim? Peraí que eu vou voltar. E agora eu vou colocar o áudio. Olá, Gabriela. Olá, canal. Prazer muito grande falar com vocês. Sou fã do Platitudes, já sigo o trabalho de vocês há anos. Fui sua aluna, vi o canal na Casa do Saber, sempre tive uma maior admiração também. Mas o assunto é fofoca. E eu acho que fofoca é uma coisa que 99% das pessoas fazem, mas ninguém quer ser alvo, né? Quando você fala da vida do outro, você fala porque você se sente superior àquela pessoa. É o momento em que você tem essa sensação, eu sei isso, eu faço isso, e aquela pessoa não. Tem sempre um fundo de autoafirmação, pelo menos na minha opinião, né? Eu acho que o ciclo é simples. A fofoca vira crítica, que vira julgamento do qual todos nós somos juízes, né? E quando se trata de fofoca sobre os famosos, então, aí a coisa se alastra, porque eles viram alvo de milhões de pessoas ao mesmo tempo, né? E poder se sentir melhor do que aquele que de repente é seu ídolo, aí é a glória. Então a gente só pode imaginar que a fofoca mova o mundo, viu? Beijo para vocês, tchau, bom trabalho. É a Sônia Abrão! Sim. Sim. Fui profissional, ela fez cursos na Casa do Saber, dei vários cursos com a Sônia Abrão, estava na plateia. Karnal, quer dizer que tudo começou com você? Tudo começou comigo. No princípio era o verbo, não? Ou seja, era a fala. Era o verbo, aí o verbo encarnado, o verbo encarecado nesse caso. Eu já estava, inclusive, na época da Casa do Saber, escrevendo o meu livro Detração, uma breve história do maldizer, que é uma análise histórica, filosófica, antropológica e psicanalítica da fofoca. Me dá eu ainda não li esse. Boa ideia, boa ideia. É fofoca interna essa, a gente não vai contar para vocês. Eu fiz essas análises porque a Sônia já toca em algumas coisas importantes. A primeira questão, arranhar uma figura importante, contar que Júlio César era
por exemplo, amante de um rei famoso, era o que nós chamaríamos, hoje o termo não existia, bissexual, que Alexandre tinha um namorado, vai diminuir um pouco o peso gigantesco das conquistas brilhantes e militares. Porque se eu sou perfeitamente heterossexual, vamos levar em conta essa hipótese, e Alexandre tinha um namorado e se entregou a Roxana com certa resignação, então eu sou melhor do que Alexandre. Ainda que eu, independente do uso dos meus orifícios, nunca teria a vida, a glória e a memória de Alexandre o Grande. Quando eu posso atacar alguém famoso é importante, mas é muito fundamental lembrar que a fofoca se dirige dominantemente para as pessoas ao meu redor. Elas são maneiras de estabelecer alianças políticas. Como eu digo em palestra, em toda família tem 2 grupos de WhatsApp e um desses grupos exclui alguém ou várias pessoas. E aí alguém me levantou uma vez, levantou a mão e disse, não, na minha família não tenha, porque você é o alvo excluído do segundo. da exclusão. A fofoca é um gesto político, ela serve como aliança, ela serve como diminuição do peso do brilho alheio. Gabriela é bonita, Gabriela é inteligente, Gabriela é bem-sucedida, tem uma família bonita. Eu tenho que achar um defeito na Gabriela. E quando você... Ela não deixa o professor falar. Ela não deixa o professor falar, por exemplo. Por exemplo, ela não me deixa falar. E quando eu consigo achar esse defeito, eu me sinto melhor, porque eu não sou tão bonita, não tenho uma família tão bonita, eu não tenho tanto sucesso, então ao menos nisso eu sinto a humanidade da Gabriela. É muito difícil lidar com a perfeição. Vou lhe dar um exemplo que quando se criou a personagem Superman nos Estados Unidos, ele não tinha ponto fraco. E a personagem foi ruim. Inventaram a Kryptonita. E aí o Superman disparou como uma personagem com décadas de sucesso. A fofoca é a Kryptonita em relação aos famosos. Eu sei que você parece isso, mas eu sei de um podre da sua existência. Então, isso é muito importante. Mas a fofoca que nos interessa não é tanto a fofoca de saber se o Brad Pitt fez alguma coisa, se a Anitta fez alguma coisa. A fofoca que nos interessa é essa do ambiente de trabalho, da família. É esta que de fato nos move e nos faz sibilar. Esse verbo é muito interessante, porque a fofoca faz assim, como uma cobra. Você baixa o tom, que é a plena consciência que você está dizendo algo errado. E segundo, uma genial personagem da internet, tem uma coisa que você pode dizer ao final de uma longa fofoca, que te coloca em paz com Deus e com a sociedade, que é, depois de falar mal por meia hora, mas quem sou eu para julgar? Isso te coloca em paz com Deus e com todas as personagens. E você falou, acho que tem 2 pontos interessantes, né? Essa nossa curiosidade pelos famosos, e aí você disse, geralmente a gente faz fofoca de quem está próximo de nós. Sim. E eu fiquei pensando como o advento das redes sociais altera essa nossa percepção de proximidade. Então não é à toa que os perfis de fofoca, os programas de fofoca, eles cresçam à medida que a gente tem essa sensação de proximidade das celebridades. É claro que a gente tinha, numa época, um espaço muito mais restrito de personas. Então, a gente já viu a perseguição à Lady Di, ou aquele documentário que mostra como os tabloides infernizaram a vida da Britney Spears, uma jovem, então poucas personalidades, recebendo toda essa atenção e essa perseguição com prejuízos para a sua saúde mental. Com o fenômeno da rede social, a gente deixa de ter... Claro que ainda tem, sei lá, a Hailey Bieber, Justin Bieber, algumas grandes personalidades mundiais, mas a gente dá uma dissipada nesse espaço da celebridade, do famoso, porque tem as pessoas famosas só na internet. E aí, em países, principalmente, em que a rede social tem relevância, como é o caso do Brasil, é só olhar o número de seguidores que tem as personalidades, as celebridades brasileiras, em contraposição às celebridades dos Estados Unidos, por exemplo. Os números aqui são muito maiores. Ou as celebridades latinas também têm um número muito grande, porque a gente tem muitos países que falam espanhol, e isso
permite que elas explorem um mercado mais amplo. Mas aí a gente acaba tendo a sensação de proximidade em relação a essas pessoas, e eu acho que funciona um pouco para a gente trazer significado para a nossa vida, e eu falo, se dá uma desculpa. Eu sempre digo que quando a gente olha alguém que a gente admira muito, a gente procura a falha para se desculpar. Tipo, eu não sou como ela, por quê? Então, assim, eu não sou tão inteligente quanto o Karnal, porque eu não acordo todo dia às 4 da manhã. Então, quando você confessa, por exemplo, uma excentricidade ou algo que eu não vou conseguir fazer, eu digo, ele só é assim porque ele dorme poucas horas por noite. Se eu conseguisse, se eu tivesse uma uma formação biológica que me permitisse poucas horas de sono à noite, eu seria como ele. Então, eu tenho uma desculpa para ser como eu sou. O que é uma bobagem, mas acho que é um mecanismo de todo mundo. A gente forma identidade se diferenciando. Então, eu vejo quando alguém diz, fulano começou a namorar, né? É menor a reação de, uau, que coisa boa. Tem muito, nossa, mas já? Mas acho que eles não têm nada a ver. Vamos ver quanto tempo vai durar. Que é isso, talvez eu, por não ter um relacionamento bem sucedido, não queira que todas as outras pessoas ao meu redor sejam felizes, senão a minha infelicidade vai se destacar. É aquela história, existem 2 jeitos de você se sentir mais bonito. Se tornar mais bonito ou enfeiar todo mundo à sua volta, porque aí você também fica mais bonito. Velha regra que um colega meu da USP dizia que há 2 maneiras de uma montanha crescer: por acréscimo de material a ela e elevação da sua altitude, ou por decréscimo da planície ao redor. É a mesma explicação que eu já ouvi ao dizer, mas Elon Musk tinha o pai dono de uma mina. Então, muita se ele gente tem o pai dono de uma mina e não vira o E Elon Musk. muitas pessoas, como o Silvio Santos, não tiveram uma família privilegiada ou uma família mas ele explorava a boa-fé das pessoas e a necessidade Bom, de aí dinheiro. todo mundo seria rico praticamente no mundo. Exato, mas é isso. Sempre... Inclusive sua avó com aquela faxineirinha seria rica. Quando o Silvio faleceu e eu fiz um post falando da importância dele para a comunicação, algumas pessoas disseram, mas ele fez isso. Eu falei, bom, é claro que vai ter uma falha na trajetória, mas é de todo mundo. Isso não impede a gente de reconhecer a contribuição. Mas da mesma forma que se eu quero dizer, eu não conheço a tal ponto a biografia do Silvio para fazer uma análise, que se eu digo que a fortuna e a importância dele na cena cultural brasileira como comunicador nasceu de ter enganado a boa-fé das pessoas, eu estou dizendo que eu só não sou tão importante dada a minha ética inatacável, dada a minha lisura e dada a minha honestidade. Então, veja, eu não estou analisando se Elon Musk foi bom ou ruim, ou se Silvio Santos foi bom ou ruim. Nós estamos analisando como a gente usa a vida alheia como um elemento para poder fazer isso. Para enobrecer a nossa. Hoje em dia existe uma coisa, isso sim é uma novidade, porque a fofoca não é uma novidade, são as pessoas com perfil autista. Então, Steve Jobs, então o Elon Musk e outros têm perfil autista, logo... É só por isso... Exatamente, que isto causa o hiperfoco, e isto causa, inclusive, uma capacidade de progresso e assim por diante. Mas veja, quando eu digo que não é uma novidade, nós estudamos em história um clássico do Império Romano, do fim do Alto Império, que é Suetônio. Suetônio escreveu a vida dos 12 Césares. Nós estamos falando de uma cultura latina, não existe mídias, não existe imprensa sequer no sentido de livros impressos, não existe sistema de transmissão, e ele faz uma vida dos 12 Césares em que nosso interesse até hoje é saber, por exemplo, que Júlio César era epilético, ou que Júlio César era, como eu disse, termo atual, não da época, bissexual, ou que, por exemplo, Tibério treinava lá no sul da Itália, na ilha que ele estava, treinava meninos na piscina para lhe darem mordidinhas nas partes íntimas, que ele chamava de meus peixinhos. Esse tipo de fofoca percorria o Império Romano. Tibério sucedeu Augusto. Elaborado, hein? Meus peixinhos. Tibério sucedeu Augusto. Tibério é um homem de um poder extraordinário. Tibério mandou no Império Romano quase que ao momento do seu apogeu, e ele tinha essa tara. Não é tanto a questão que para nós, de sociedade cristianizada, seria o sexo com menores ou em pessoas do mesmo gênero. A questão é mostrar um autogovernante com desequilíbrio passional. Então, essa é a questão. Nós não podemos julgar pelo padrão sexual e moral atual. Mas a fofoca é um amplo interesse. É comum, quando você está dando aula, que dizer que Abelardo foi castrado,
que Orígenes talvez tenha se castrado, causa nos alunos uma impressão muito grande. Causa nos alunos sempre um deleite ao saber que Sócrates e Alcibíades, o grande Sócrates, tinha um caso com o jovem Eupátrida, o jovem da elite ateniense, Alcibíades. Causa um enorme interesse no julgamento de Antonieta, a insinuação de que ela teve o caso com o sueco, de que ela teria seduzido o próprio filho e de que ela seria lésbica. Eu ia falar exatamente isso, que eu falei do tabloide, e aí, quando você começou a falar de Império Romano, eu pensei no papel fundamental dos panfletos na época da Revolução Francesa. Exatamente, panfletos muitas vezes pornográficos, panfletos que assumem tom político. Antonieta sofreu muito com as críticas, mas eu creio que o colapso do antigo regime tem muita relação a fake news como eles não têm pão que comam brioche, uma fake news completa, ou que Antonieta levaria uma vida vestida de pastora e levaria uma vida totalmente alheia aos sofrimentos da França, quando ela foi uma das raras rainhas do antigo regime. Se eu comparar com a esposa de Luís XV, a polonesa Lexinska, ou com a esposa de Luís XIV, uma espanhola, que fez seus filhos terem contato com pessoas simples, porque não queria que eles crescessem em uma redoma, que gostava de ficar numa pequena casa, imitando uma casa camponesa, com seu tom bizarro, mas para não crescer apenas no Palácio de Versalhes, e que adorou receber do marido a chave do Trianon para poder criar num ambiente menor. Ou seja, que comparativamente às rainhas anteriores, provavelmente, mas foi uma mulher que teve um ministro da moda e era estrangeira. E poder dizer que ela era Autrichienne, fazia um jogo de palavras entre austríaca e cadela da Áustria, Autrichienne, era um jogo comum. E esse tipo de fofoca tem uma função política, isso é fundamental. Por exemplo, torcer a frase de alguém. Eduardo Gomes disse que não queria o voto dos marmiteiros. Era uma metáfora para dizer, durante a campanha eleitoral pós-Estado Novo, que ele não queria o voto do funcionário público filiado ao Estado Novo, mas passou a ser dito que ele não gostava de pobre, não queria marmiteiro. Quando não havia essa instituição ainda. Então, como eu deformo a palavra de alguém, as cartas falsas de Arthur Bernardes, as fofocas sobre Dom Pedro II e a Condessa do Barral, e fofocas verídicas, porque ele tinha um caso com a Condessa do Barral, as fofocas sobre Dom Pedro I e suas muitas amantes e muitos filhos fora do casamento, tudo Nossa, isso... mas eu achei que a monarquia era super conservadora, Era a defensora da conservadora. família. A da família expandida, a esposa, a amante às vezes morando inclusive no mesmo espaço, e no caso de Pedro I, fiel a uma tradição muito mais de Dom João V do que do seu pai, Dom João VI, que foi acusado de ser homossexual, porque um dia entraram na sala, havia seu mordomo ajoelhado junto a uma área estranha dele, e Dom Pedro seguiu a tradição de Dom João V, que era a tara por freiras, eram reis freiráticos. Não diga, longe de mim julgar. Longe, Quem sou eu? Quem sou eu para julgar? Isso elimina. E eu acho que as pessoas talvez ouçam falar desse objetivo político da fofoca e não se coloquem nesse espaço. Mas aí você também falou sobre essa fofoca, por exemplo, do ambiente de trabalho, que eu acho que tem algumas funções. Uma primeira é que você chega num ambiente novo, você precisa entender um pouco como é que a coisa rola. E a gente sabe que a realidade nem sempre se adequa ao discurso. Então, a gente chega num lugar novo, a gente tem um discurso oficial sobre como as coisas funcionam. Mas, na prática, a teoria é outra. Então, essa fofoca tem uma função de te ajudar a se adequar, a entender aquela gramática, a se colocar no espaço. Mas aí também é ingenuidade a gente pensar no espaço de trabalho como um espaço isento de qualquer característica política, de qualquer característica de competição. A gente está ali querendo progredir de cargo, a gente quer ganhar mais, a gente quer se aproximar do chefe. E isso tem implicações nas quais a fofoca pode operar um papel importantíssimo, que é quais são os meus aliados? Como que eu faço para deixar uma pessoa na berlinda? Essa pessoa é minha concorrente
concorrente direto ou não? Essa pessoa é próxima da liderança de quem eu quero me aproximar? Como é que eu faço para ter uma vantagem em relação a ela? Então, nas nossas vidas particulares, nesse espaço menor, que não é necessariamente os corredores de Brasília, a fofoca também tem uma função política relevante, né? O rei Sísifo, na mitologia, estava no seu palácio e viu passar uma águia gigantesca levando às suas costas Egina. E, graças a isso, ele desconfiou que a águia fosse Zeus. E ele parte de um pressuposto que existe até hoje no seu escritório, você que nos escuta aí. Saber um podre de um poderoso é uma arma fundamental. Houve um momento da República Brasileira que uma reunião em Brasília foi feita na sauna com homens nus, porque ali não poderia existir microfone. Claro que o microfone pode ser introduzido de formas insidiosas em vários lugares. Eu não sei do que ele está falando. Quem sou eu para julgar? Mas ao ponto que chegou de que nós precisamos fazer um encontro de pessoas nuas, porque não se confia mais nessas pessoas. Para saber se é fofoca... Sabe o que é melhor do que pessoas nuas? Dentro da piscina. Dentro da piscina é porque o microfone vai ficar problemático, né? Mas certamente há um microfone à prova d'água. E... Não sei, eu não sei que reuniões você anda fazendo por aí, mas enfim, se você quiser abrir como e tal. você não sabe, as que eu consigo evitar, né? Porque se você não sabe, a minha estratégia está funcionando, Exatamente. né? Então vamos lá. Sônia Abrão, cadê você? Atribui-se a Sócrates, porque eu digo se atribui, porque Sócrates tem poucos hinos religiosos, mas nunca escreveu uma obra filosófica nem narrativa. O que sabemos dele vem de Aristófanes, vem de discursos indiretos e principalmente Platão. E atribui-se a ele estar em casa e receber a visita de seu amigo Glauco. Estava lá com sua esposa Xantipa e Sócrates recebe a visita, um homem relativamente sem posses, ou não eupátrida pelo menos, e o amigo diz, sabe o que falaram de você na Ágora, ou seja, lá fora, na praça? E ele diz, alto lá, vou fazer 3 perguntas que são úteis até hoje para saber se é fofoca. A primeira pergunta é, isso que você me diz é verdadeiro? Você tem certeza que é verdadeiro? E Glauco responde, não tenho certeza. Segunda pergunta, ao narrar, eu vou ficar melhor? Eu vou crescer e a pessoa que contou vai crescer e você vai melhorar eticamente? Não. E última e mais importante, é obrigatório que você me conte? Vai haver um grande dano se você não me contar? Glauco reconhece pela 3ª vez que não pode dizer sim ao 3º questionamento. Sócrates o detém e diz, alto lá, isso é só fofoca, não me interessa. A fofoca é tratada no teatro clássico, aparece nas nuvens, em Aristófanes, em vários lugares. Por que isso não é fácil, Gabriela? Eu era curador de uma casa de cursos aqui em São Paulo e a minha secretária, gaúcha como eu, subiu à minha sala e disse, sabe o que a mulher do café falou do senhor, professor? E eu, alto lá, 3 perguntas socráticas. E falei, é obrigatório, é necessário, vai nos melhorar? Ela respondeu, não. Eu disse, então não me conte, é só fofoca. Faz exatamente este ano, 17 anos desse episódio. Até hoje eu me queimo de curiosidade para saber o que aquela vaca do café falou de mim. Agora, a vontade de saber é humana, eu adoro uma fofoca, mas precisa uma reação permanente para eu continuar me esforçando, porque eu quero saber o que falaram de mim, então o meu interesse é enorme e absurdo, não? E todas as instituições, São Bento chama esse ato de murmurar. Cuidado com os mosteiros onde há frades murmuradores. No livro do Êxodo, pessoas que falam mal de Moisés, abre-se um buraco no meio da comunidade e eles caem dentro do buraco. Deus castiga a fofoca de uma forma épica, né? Então, é uma instituição, é uma característica e a calúnia pode levar, inclusive, a mortes injustas, como o médico português da rainha Elizabeth I, que foi acusado de querer levá-la à morte e envenená-la. Não foi verdade, foi executado. Depois viram que era calúnia e ela pediu desculpas à viúva, a rainha. Disse, foi mal.
Eu acho, aliás, muito bom que você tenha falado sobre a calúnia para a gente falar um pouquinho, porque calúnia é imputação de fato definido como crime, então mais restrito. Mas para a gente falar da difamação, Uhum, que é você dizer algo sobre alguém para várias pessoas com causa de aumento de pena. Se você faz isso, fala da pessoa e fere a honra dessa pessoa num meio que facilite a propagação da ofensa, e existe uma defesa para difamação que é a exceção de notoriedade, portanto, não da verdade. Ainda que algo sobre uma pessoa seja verdade, isso não significa que você pode espalhar essa informação por aí com o intuito de macular a honra uhum, desse terceiro. Então, a única coisa que te salvaria de uma acusação de difamação é você dizer que o fato era notório, portanto, que ele era amplamente conhecido antes que você começasse a falar sobre ele. Mas isso é importante porque às vezes as pessoas dizem, eu espalhei a coisa, mas é verdade, mas não interessa. A uhum. pessoa tem o direito à própria intimidade, tem o direito que você não saia por aí falando dela. E aí, quando a gente tava falando de fofoca, eu acho interessante, Karnal, porque eu, claro que tenho curiosidade, mas às vezes eu prefiro não saber o que as pessoas estão falando de mim, porque eu não tenho tanta maturidade para lidar com aquilo, que é uma coisa que você fala sempre. Se o que a pessoa fala de mim é verdade, então é verdade e tá tudo bem. Uhum, Se o que a pessoa fala de mim é mentira, então é mentira e eu não deveria me preocupar com isso. Mas você também diz que você não se importa que as pessoas falem de você, mas que as pessoas falem mentiras sobre nós, isso é muito incômodo, porque eu acho que tem um traço da nossa personalidade que é bem parecido, que é essa questão da transparência, do valor que a gente dá para nossa integridade, para nossa honra. Não no sentido pejorativo, ninguém está aqui justificando violência na defesa da honra, não é isso. Mas somos pessoas honestas e a gente faz muita questão desse traço da personalidade. Aí, quando a pessoa inventa uma mentira de desonestidade, por exemplo, ou algo que deteriora, que prejudica a visão que outras pessoas podem ter de você, outras pessoas que não te conhecem, principalmente naquilo que tem valor, é muito negativo. Eu lembro de uma vez que eu fui fazer um trabalho aqui em São Paulo e o Karnal faz muitas palestras, sabe exatamente como funciona. A gente faz um contrato, e aí nesse contrato a gente tem algumas previsões, tipo, qual vai ser o horário da palestra, quanto tempo vai durar, se vai ter perguntas, se não vai ter perguntas, se a gente vai tirar foto, se não vai tirar foto. E um dos combinados que sempre existe nesses contratos é a questão do camarim. Se a gente tem o camarim, se o camarim é só nosso e tal. E nesse evento específico, me disseram que eu ia ter um camarim só meu. Eu estava grávida. E eu vinha de um outro trabalho, direto para essa palestra. Então, como eu ia ter um camarim só meu, eu levei as minhas coisas para me trocar lá. E aí, quando eu cheguei lá, o camarim era compartilhado. E eu fiquei super constrangida, mas eu precisava ficar pelada para me trocar. E aí, a solução que a organização do evento deu foi que se esvaziasse o camarim por alguns minutos para eu poder me trocar. E depois as pessoas voltaram para lá. E saiu uma fofoca dizendo que eu dei um show de estrelismo e que eu expulsei as pessoas do camarim para poder ficar sozinha ali. E aí eu não respondi. Eu nunca falei sobre isso, na verdade, é a primeira vez que eu tô falando. Se alguém pesquisar essa notícia, vai achar. Foi um perfil de fofoca. Mas, poxa, eu precisava me trocar. As pessoas uhum. que me disseram que ia ter uma coisa. Então é mentira o que disseram sobre mim. E eu não acho que eu seja uma pessoa isenta de crítica, não, mas isso me incomoda. Então, às vezes, eu prefiro não saber, porque eu sei que eu vou ser instruída pela minha equipe a não responder aquilo, porque senão eu dou mais visibilidade do que a visibilidade que a coisa teve. Muitas vezes o perfil de fofoca quer exatamente isso. Ele comete uma injúria ou pratica uma difamação nesse caso, porque tem ampla difusão da mensagem. Só que se você responde, você dá visibilidade para o ofensor. Uhum. Então é contraproducente. Mas aí a gente não poder se defender a nossa honra, às vezes é muito doloroso. E aí, nesse sentido, eu diria talvez, e aí pensando no ambiente de trabalho, que uma estratégia de comunicação muito eficiente, de proteção da própria reputação, se você percebe um movimento de difamação, é você ter controle da narrativa na antecipação da revelação. Então, o Karnal falou, você saber um podre de um poderoso no ambiente de trabalho é um trunfo.
Porque o poder é seu à medida que você decide ou não se você revela. Se o poderoso se adianta e revela a informação sobre a qual você tem conhecimento, você automaticamente perde o seu trunfo. Então, dependendo do que as pessoas sabem sobre você, é melhor que você se antecipe para contar a história, inclusive do jeito que é melhor para você que ela seja contada, para que você tire o poder da mão do outro. Então, sempre bom pensar que você tem esse poder de se antecipar e que esse é um juízo, desenvolvendo o seu senso crítico, entendendo qual a imagem que você quer compartilhar, qual seria o dano para sua imagem decorrente daquele compartilhamento. E eu não estou falando que não possa haver prejuízo, mas às vezes contar a história do seu jeito e de um jeito mais benéfico para você pode garantir um dano menor do que se a pessoa que quer te prejudicar contar. Então isso é muito importante para a gente pensar em estratégias de relacionamento com pessoas. Porque, enfim, gente, a gente não vai lidar só com flores, né, na nossa trajetória. Então a gente precisa saber como endereçar melhor essas dificuldades. Eu tenho uma pessoa que deixou de me seguir porque uma palestra que eu fui dar em um centro de convenções em Aparecida, quase em frente à Basílica de Nossa Senhora Aparecida, essa pessoa soube das exigências que eu fiz para o camarim. E ela disse, eu te seguia, cara, mas depois de saber das suas exigências para o camarim, quando ela me mandou essa mensagem, eu fui até a minha assessoria e perguntei, me mostrem o que vocês estão exigindo. Água. Café, água. E não era o caso de Aparecida, mas quando eu viajo e pego 2 aviões e chego, às vezes há frutas. Que Então, fruta? Vamos lá, pé de pitaia. Porque se for pitaia, já é um ataque de estrelismo. Na verdade, qualquer carambola do campo. Pitaias e cerejas. Bom, e aí eu fiquei pensando naquelas celebridades tão mais midiáticas que exigem 3 dúzias de toalhas brancas, suco de tamarindo colhido ao luar por freiras ursulinas. Pensando nessas celebridades, eu pensei, como é que será que essa pessoa, não tenho ideia, chegou à falsa informação que eu havia exigido muita coisa? Posso problematizar ainda mais? Então vamos lá. Vamos pensar no Karnal indo fazer uma palestra em qualquer lugar. Como funciona? 2 adultos, livres, decidem contratar uma prestação de serviço. Parece um texto de Locke, livres e iguais em direitos. Mas né? A palestra do Karnal, como quem é ouvinte assíduo do Platitudes já sabe, não é uma palestra baratinha. É um palestrão. Então, a pessoa vai lá contratar o Karnal. Liga para a equipe do Karnal, não está falando com o Karnal. Liga para a equipe do Karnal e fala, olha, eu quero contratar o Karnal. A equipe do Karnal diz, ok, a gente tem um valor e a gente tem determinadas exigências, que no seu caso é água, café e algumas frutas. Mas vamos supor que eu desejasse 3 dúzias de toalhas brancas. Um bolo de banana, banoffee. Ou que delícia. Um peru. Que ideia, um banoffee é ótimo. Mas enfim... A pessoa pode ouvir, puxa, ele quer frutas banoffee, café, água e uma coquinha. Pra gente não vai dar. Porque a gente estava disposto a pagar o cachezão do canal, mas banoffee vai além. E tá tudo certo. A pessoa pode achar que pagar o cachê é maravilhoso, que servir pitaia é show, mas que banoffee é um exagero. Ela é livre para achar que aquilo é um exagero. E ela pode dizer, não quero. E do não quero... pode decorrer da sua equipe, por parte da sua equipe, uma negativa do contrato. Então, puxa, sem banoffee a gente não faz. Ou palestra sem banoffee. Ou, Karnal. Tá lançada a ideia, palestra canal com banoffee, que eu adoro. Karnal, olha só, a gente foi lá, conversou, só que eles falaram que banoffee não dá. Você topa aí levar seu próprio banoffee, a gente faz uma... As pessoas precisam poder dizer o que elas querem ou não querem. O que não dá é para alguém contratar o Karnal, prometer o banoffee, e depois sair por aí dizendo, imagina... que ele pediu um banoffee. Mas diga não! Só falando, não, Karnal, não suporta o cheiro de banana. Mas aí viram, porque você tem todo o direito de querer 597 toalhas brancas. Pra mim não importa, pra pessoa importa. Não sei porquê, não sei quais os tal, não sei a necessidade, mas eu posso dizer quero ou não quero. Ninguém tá se impondo sobre o outro. Então, isso é uma coisa muito doida. O que eu quis dar um exemplo não de lisura contratual ou de liberdade das partes contratantes, mas de como uma informação falsa se torna... E a pessoa deixou de me seguir
E eu só queria saber, eu perguntei, a minha pergunta foi, você sabe qual é essa lista de exigências? Porque eu desconheço, quem sabe alguém da minha equipe é corrupto e está desviando toalhas de algodão egípcio Eu queria achar uma mensagem para que eu isso, mas eu recebi. não tenho essa questão. A fofoca, tal como a inveja, ela tem uma coisa em comum. A fofoca, verdadeira ou falsa, a fofoca é um reconhecimento de fraqueza. Porque invejar é exatamente reconhecer que eu não tenho. Fofocar é reconhecer que eu preciso diminuir o outro, porque indiretamente eu sou fraco. Eu tenho problemas com isto. E graças a isto, eu preciso necessariamente atacar o outro. Então ela, de fato, tal como a Sônia disse no início, ela é um pouco envergonhada como a É inveja. inveja. Porque nós nos orgulhamos da ira, nos orgulhamos da avareza, nos orgulhamos da gula. Mas a fofoca, que não é um pecado capital, mas é um defeito de caráter, ela é absolutamente o reconhecimento de que eu sou uma pessoa fraca. Como eu reconheci neste programa, eu, Leandro, adoro uma fofoca. Essa é minha natureza. Natureza social e natureza de fraqueza. E é por isso que eu combato isto em mim. E eu combato Significa que a gente não permanente. esteja falando mal de vocês aqui antes do podcast começar? Eu Não não. de vocês, A público, mas de Gabriela, algumas sim. pessoas específicas. A Não Gabriela, sim, eu sou significa. imune a essas coisas. É sempre falso isso. Mas vamos seguir. O que nós temos? Pitacos? Não, nós temos mensagens dos nossos seguidores que mandaram aqui nas redes sociais algumas perguntas e considerações sobre fofoca. A Gioconda 8 disse: a fofoca é o que une a sociedade, o que cinge a sociedade também, né? Verdade. As duas coisas. É. Ela é a cisão e ela é a união. É o joio e ela é a cisânia. Porque... A união das pessoas que não precisam de um banoff e a união das pessoas com, enfim, ataques de estrelismo que exigem um banoff para dar uma palestra. Ou, por exemplo, do livro exatamente sobre o cemitério de Praga, do Humberto Eco, que é totalmente baseado em censos e lugares comuns sobre nacionalidades, sobre pessoas, gêneros, mulheres e assim por diante. Então ele faz um livro inteiro sobre calúnias. A Gioconda 8 mandou outra, é sua seguidora. Mas o Karnal fez doutorado em História, que nada mais é do que fofoca do mundo todo. Isso já foi Calma dito. aí. Potássio. Potássio. Isso já foi dito por Conta mais... por que do potássio, pelo amor de Deus, que as pessoas Quem não fez ensino médio forte, o potássio tem como símbolo a letra K, e aí o KKK é potássio, potássio, potássio. Ou meu estado natal, RS, RS, RS. Então, isso é uma coisa que se diz há bastante tempo, mas hoje a história não é mais uma história que a gente chama de anedótica. Ela não é uma história de narrativa de detalhes bizarros da corte de Luís XV. Hoje a história é uma análise muitas vezes de classes sociais, de forças econômicas e de tendências políticas. Mas sim, nós estudamos em história a maledicência como arma política. Talvez que o maior exemplo disso recente, século XXI, sejam os gabinetes de ódio. Instituições formadas, profissionais, com especialistas em computação para fazer bullying e espalhar fake news sobre as pessoas. O Alexandre Aqua trouxe uma fofoca sobre mim que eu queria que você comentasse, já que você me conhece profundamente. Sabiam que no meio médico, quem gosta da priolha de esquerda e tem que ir para Cuba? Tem que... Bem, a pessoa que é de esquerda sapato, e tem que ir para Cuba é um sapato aqui de homem, H, né? Você acha que funcionaria bem em Cuba? Funcionaria perfeitamente. Se há uma coisa que funciona em Cuba é alguém ter um objeto de elite. Isso funciona perfeitamente em Cuba, como qualquer governo autoritário tem uma elite consumindo. Exatamente, só se eu fosse do grupo que comanda. Exatamente, mas não, a pessoa pode gostar do socialismo e ver sua experiência. Países nórdicos. Ela poderia, por exemplo, gostar do capitalismo e ir para, por exemplo, Bangladesh, que é um país capitalista, ou para Nigéria, ou para Botsuana, ou para o Paraguai. Tem muitos lugares capitalistas também muito importantes. A Bolívia é um país
capitalista. A Argentina é um país que, inclusive, está com profissão de fé nesse O momento. próprio Brasil, né? O próprio A gente não Brasil. precisa sair daqui, não precisa ir Exatamente. longe. Não Então, precisa nós ir podemos longe. observar regimes social-democratas de maior êxito, como os países escandinavos, cada vez menos social-democratas. Para lá eu iria, mas assim, Mas esse é um falso argumento, né? Porque ele significa que em Cuba, então, não tem consumo. Só para dizer como a gente desconstrói uma fofoca. Cuba não é boa para essa classe média brasileira. Não é boa. Falta de liberdades, falta de consumo. Se eu fosse um miserável no Brasil, eu estaria preferia- melhor em Cuba, porque a educação funciona mais lá, a violência é menor lá, e aí vai dizer, mas tem pouca coisa para consumir. Um pobre brasileiro tem pouca coisa para tem consumir. menos do que em Cuba. Tem Então, menos coisa para consumir. a gente precisa ter o parâmetro, entendeu? Se você pode consumir, se você está na classe média, como o Karnal falou aqui no Brasil, você não vai querer ir para Cuba. Mas uma pessoa que não tem nada aqui no Brasil, viveria melhor em Cuba. Sem sombra de dúvida. Então, são essas gradações para a gente O que começar... não significa dizer que Cuba não seja um regime autoritário. Então, Sim, de novo, bastante. veja que várias afirmações podem conviver. Mas né? tem outros lugares que não são regimes autoritários e a exclusão e a pobreza também excluem as pessoas. Nós temos, num supermercado de São Paulo, nós temos presuntos de 15 mil reais. Você é livre para ir nesse supermercado e comprar esse presunto. Então, se eu posso comprar, é um paraíso, né? É um paraíso. O que é a liberdade de locomoção se você não tem o transporte em determinadas horas do dia? O que é a possibilidade de viajar o mundo todo se você não tem dinheiro para passagem? Eu já estive em Cuba e recomendaria Cuba, não só pelas praias paradisíacas, mas pela experiência histórica. Mas eu percorro o mundo capitalista. Eu percorro o mundo capitalista e também dá vontade de dizer para as pessoas para ir para alguns lugares do Brasil para ver a experiência capitalista. E assim, eu também não sei muito sobre diagnóstico médico. Talvez essa formação mais biológica possa gerar uma deficiência no conhecimento de humanas. Mas vale a pena pensar que na esquerda não tem só a esquerda que defende Cuba. Existem muitas esquerdas. Eu tenho um livro publicado sobre ideologias, ele chama Ideologias. Então, se por acaso vocês quiserem entender que tem mais esquerdas dentro da esquerda do que vocês podem imaginar, inclusive esquerdas que competem entre si. Então, uma esquerda mais Cuba talvez seja uma esquerda que briga com os países escandinavos, entendeu? Anarquistas, por exemplo, são de esquerda e não gostam de um regime Exatamente. Centralizado e autoritário. E não é como de Cuba. agora. Se você for ver a primeira internacional, você já vai perceber esse probleminha. Então, se você estudar a história das internacionais socialistas, que tem no meu livro, você já vai entender essas disputas dentro do campo da esquerda, entendeu? Existe briga mesmo dentro de um campo ideológico. Como existe briga entre os conservadores e os reacionários, por exemplo, e como existe briga dentro dos liberais, porque muita gente vai dizer, eu sou o verdadeiro liberal e essa pessoa aqui tem que jogar para lá ou para cá. Então, Voltemos à fofoca. Voltemos à fofoca. Ficar sabendo da demissão do colega e não contar a ele é errado? É difícil, né? Depende da sua relação com essa pessoa e do ambiente da empresa. Como você ficou sabendo? Escutando atrás da porta, interceptando um e-mail? Você é amigo e tem uma informação vital? Eu acho que eticamente, se eu tenho uma informação vital sobre alguém, eu devo advertir a pessoa. Também. Se eu fosse amigo. Agora, como você ficou sabendo dessa informação? Você, por exemplo, eu já fui coordenador de escola, a direção disse que ia dispensar um professor colega meu e a direção proibiu de contar. Eu não contei, porque senão essa pessoa poderia fazer um trabalho problemático no final do ano, que é um momento estratégico para a escola. Agora, isso é perfeitamente ético? É um tema a ser discutido. Às vezes, não fazer a fofoca. Eu gosto muito do ato penitencial católico, ele diz que você erra de 4 formas: por pensamentos, palavras, atos e
omissões, mas no fundo é sempre sua culpa. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. No direito penal, o pensamento não é punível, tá? Então pode pensar só pra liberar um pouco aqui, canal. Pelo amor de Deus, pecar em pensamento, aí tá todo mundo lascado e condenado. Por exemplo, Tomás de Aquino diz que o regicídio é pecado, matar o rei é pecado. Mas se o rei for um tirano, você tem o direito moral de rezar a Deus que abrevie os dias do tirano. Que gracinha. Essa aqui, ó. Peraí. Quando falam daquela pessoa de quem... Eduardo Galvão. Peraí, a pergunta foi do Paiva Tadeu sobre contar para amigo ou não. Eu já falei esse. Peraí. O Eduardo Galvão 33, 3.3. Quando falam daquela pessoa de quem eu tenho antipatia, eu até participo da fofoca. Sim, essa é uma característica, eu vou usar uma palavra mais difícil, epistemologia, e eu vou dar um exemplo político. Se dizem que o candidato que é da sua escolha e do seu gosto cometeu um deslize, uma infração jurídica, penal, civil, você diz que é calúnia. Se for alguém que você não gosta, é verdade. Então, mas fulano não pode, porque fulano foi condenado. Praticamente todos os candidatos que eu conheço tem alguma condenação. Não, mas qual o crime? Que é para eu ver qual que eu passo o pano, qual que eu não Exatamente. passo. Essa é a grande questão. Nós estamos sempre selecionando em quem nós vamos acreditar. Eu uma vez mostrei fotos muito ruins de uma pessoa para uma amiga minha que seguia essa pessoa, fotos em situações muito ruins, e ela disse, a foto não é a melhor dela. Que Depois eu foto? mostrava outra. Esta não é a melhor foto. E eu disse, então, qual é a foto boa que define essa pessoa? É o que nós fazemos. Quando alguém fala mal de alguém que eu já não gosto, essa pessoa é bem informada. Quando fala mal de alguém que eu gosto, essa pessoa é uma caluniadora. 2 pesos e 2 medidas. Minha amiga foi pedida em casamento. Olha, a gente vai abrir o pitaco no seu BO a partir desse comentário na caixinha, porque é quase um pitaco no seu BO. Minha amiga foi pedida em casamento e aceitou porque não sabe dizer não. Assim, para quem tá só ouvindo, eu tô fazendo reações faciais de indignação. O que ela tá fazendo namorando com uma pessoa com quem ela não quer casar? Ou talvez ela não queira casar agora. Uhum. Mas, Miglis... Mas assim, o que uma amiga sabe de não dizer não? Porque isso pode ser a origem de bodas de ouro. Quer dizer, não sabe dizer não, e não sabendo dizer não, esse casamento vai. Aliás, para ter um casamento duradouro, o não é uma palavra difícil, o sim é mais fácil. Mas, na verdade, as pessoas julgam a escolha dos outros. Se ela não sabe dizer não, e esse é um defeito dela, e você dizer, você não pode se casar, e ela não conseguir dizer não a você, o defeito vai ser transportado para você. E talvez ela saiba dizer não, porque ela está dizendo não para o seu conselho. Exato. Olha lá, hein, um novo ponto de vista. Nosso pitaco é não dê pitaco neste caso. Não faça como a gente. Preciso de um conselho de vocês, porque estou num dilema complicado aqui no meu condomínio. Puta, condomínio. Moro no prédio há 2 anos, pouco tempo. E o porteiro, o senhor Arnaldo, é aquele tipo de pessoa que conhece todo mundo e adora puxar papo. Todo mundo conhece o seu Arnaldo, né? Até aí tudo bem. Só que ultimamente ele tem ultrapassado alguns limites. Pô, tu chegou há 2 anos e tá querendo falar já do limite pro seu Arnaldo? Soube por acaso, fofoca, que ele anda comentando com outros moradores sobre a minha vida pessoal. Olha, ele anda fazendo... Você soube, através de uma fofoca, que ele anda fazendo fofoca de você. Que coisa linda. Coisas como horário que chego em casa, quem me visita. Mas você tem chegado muito tarde? Até o que eu ando comprando no mercado. Isso tem me incomodado muito, porque sou uma pessoa reservada e não gosto que fiquem falando da minha vida por aí. O problema é que o seu Arnaldo é super querido por muitos moradores. E eu não quero criar inimizades no prédio. Não sei se devo falar diretamente com ele, tentar resolver com o síndico ou simplesmente ignorar e seguir em frente. Tenho medo de que, se eu falar alguma coisa, ele possa ficar chateado e piorar a situação. O que vocês fariam no meu lugar? Como lidar com essa situação sem causar atritos no condomínio? Bom, eu pesquisaria a vida do seu Arnaldo, descobriria um podre dele, faria uma ameaça
e resolveria. Gabriela sempre é uma voadora no peito. Brincadeira. Ou não Brincadeira. sei. Faria a Você, mesma coisa. você chega tarde, você recebe compras, as lojas que vendem objetos de prazer sexual geralmente usam embalagens discretas. Então não é por aí, sim, Karnal? sei, há anos. Há anos. A gente podia fazer um programa sobre sexo, Podia, né? uma boa ideia. Então, essa ideia, eu lhe diria que não importa se você sai todos os dias em horário diurno e volta antes do fim da tarde, e do seu apartamento apenas ouvem-se cânticos de louvor a Deus, e você se recolhe às 9, e quem lhe visita é apenas a sua mãe com uma blusa fechada até o pescoço, acompanhada do senhor seu pai, em horário adequado, e jamais uma pessoa duvidosa subiu ao seu apartamento, mesmo assim você será alvo de fofoca. Então, ou você aceita isto, ou vende esse apartamento e compra uma casa mais isolada. Ai, um sonho. Uma casa mais isolada no campo, porque na cidade haverá as telitelas. Haverá as telitelas. Então, não adianta, não é o seu porteiro. Seu porteiro é apenas um elemento nesse universo. Importar-se com esses comentários é absolutamente irrelevante. É irrelevante. Mas a culpa sua, você se sente mal por estar morando sozinha, você compra Por que demais você e se partiu do arrepende, pressuposto que ela seja uma mulher? porque ela disse que era uma mulher. Não disse Não, não. eu ouvi você dizer o nome ou isso, porque nenhum homem se preocupa que alguém fale que ele está recebendo visitas à noite. Sei Pelo lá. contrário. Pelo contrário, quanto mais dizer, esse aí, 4 mulheres subiram, oba, garanhão. Os homens mentem sobre as calúnias sobre Os eles. meus porteiros. Você recebe alguns pacotes? Recebo bastante pacote, mas na época que eu era mais jovem, chegava tarde, tipo, todo dia. Mas você sabe que eu falei da alternativa da chantagem com o seu Arnaldo, mas tem também o suborno, Uhum. que é você ser legal, dar um presente pro seu Arnaldo. Não, o fofoqueiro não é aplacado. E se pelo você suborno. contar uma fofoca melhor sobre outra pessoa do prédio e se A tornar... pessoa que é fofoqueira com você Ah. será fofoqueira de você para outra pessoa, porque o fofoqueiro não é alguém só com Então você. só funciona a chantagem mesmo. Não, funciona. Funciona você decidir fazer a psicanálise disso ou dizer claramente para ele. Eu soube que o senhor falou para dona Inácia do 61 que eu recebi pessoas. Eu não gostaria desse tipo de comentário ou tomarei medidas legais. Mas aí, Não e gostou, se não ele gostou, ficar morra. chateado? Morra, porque o meu bem-estar é superior a isso. O chute no peito é meu, O tá? Eu só que eu fui levando toda essa Não, é que situação para recom- esse lugar. Eu fui sempre adepto à psicanálise. Você não controla a vida do que os outros, ou a fama. Aliás, isso é estoico, né? Você não controla a fama. E parem de não querer desesperadamente causar conflito. Nós não estamos mais vivendo na savana. Não é a exclusão de um grupo que vai significar a sua morte. E nem sempre o conflito permanece para sempre. Ele pode ser só um período de adaptação. A vida precisa de alguns conflitos, gente. Sim. Não dá pra gente ficar se encolhendo o tempo inteiro pro outro não se sentir mal. Entendeu? E Tem tem- umas horas que é entre eu e ele. Mas se eu levo em conta que eu posso eliminar ou superar ou até demitir um porteiro para uma campanha bem orquestrada, Olá. tem o porteiro do seu prédio de trabalho. Sempre Então haverá não seu adianta. Arnaldo, né? Ou mude-se para o meio de uma zona rural, para um sítio com poço artesiano e faça isso, porque sempre haverá alguém na portaria. Alguém na portaria. E você não controla isso. A pergunta é: quais os boletos que o seu porteiro paga para você? Como ele interfere na sua vida profissional? Como ele interfere na sua vida sexual? Seu voto no condomínio perde consistência porque você recebeu 4 pacotes essa semana? Se não, morra, né?
que morram todos, e todos morreremos. Então, é muita importância para as pessoas. E assim, com essa mensagem motivacional para cima, positiva, gracinha, de Leandro Carnal, nós encerramos mais um Platitudes. Com Gabriela Prioli e Leandro Positividade Tóxica Carnal. Morra! A Gabriela sempre chega com um chute no peito. Vai. Morra! Assim, só para você ter uma ideia, no meu prédio... Eu acho, pelo amor de Deus, não cortem esse trecho do podcast que é pra gente sair na Sônia Abrão. Sabe o que aconteceu? Uma coisa maravilhosa? Teve uma vez que a Sônia Abrão deu uma notícia sobre mim, no mesmo momento em que Gilmar Mendes estava citando um texto meu como jurista num julgamento no STF. Eu achei isso uma presença em dois lugares tão distintos. Achei a história, eu falo, uma convivência pacífica entre a superfície e o profundo. Achei que era a materialização dessa ideia. Você está sonhando muito, não é verdade. Você sonha mais ou menos sempre. É que você está acordando muito. E por isso que você se lembra. Ou seja, eu estou agora duvidando da qualidade do seu sono. Ele está sendo entrecortado. Pessoa que diz que sonha muito, está acordando muitas vezes durante a noite. Aqui. Eu, nesses podcasts que eu tô com sono... Sabe o que é bom de gravar com o Carnal? Eu vou fazer até um story. Alô? Eu vou fazer Atenção. um story falando para vocês escolherem bem os seus parceiros, de trabalho inclusive. Por quê? Estou numa época em que a Ava tem me acordado em todas as madrugadas. Mamãe, tô morrendo de sono. Minha cabeça tá funcionando pior. Pensei aqui, vou gravar Platitudes com o Carnal. O que eu vou fazer? Eu vou jogar a bola para ele. E aí, como ele sabe tudo de tudo, ele vai falar e eu vou fazer breves comentários, entendeu? Eu vou pincelar. Passado glorioso. O Carnal é a pessoa mais quinta série que eu conheço, tá? Você sabe que nós temos que criar uma nova história, né? Porque não existe mais quinta série. Aí, ó, já é. É quinto ano. Sônia, eu queria dizer pra você que o dia em que você fizer uma fofoca sobre mim, esse dia eu vou me sentir famosa de verdade. Vai ser a chancela, sabe? Sônia, minha ex-aluna, começamos o programa com um áudio seu. Foi maravilhoso. Sônia Abraão, Isaac, Jacó, um grande abraço. Beijo, obrigada.